Olá, boa noite! Boa noite! 19 horas em ponto. Eu sou Renata Victor, coach e mentora do bem-estar, e a gente vai falar hoje sobre imunidade. Sim, imunidade, nosso sistema imunológico. E a gente ouviu falar muito, né, de imunidade agora em tempos de Covid. Então, no último ano, essa palavra foi uma palavra falada muitas vezes. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Henrique, seja bem-vindo. E imunidade, né? Todo mundo fala de imunidade, vamos melhorar a imunidade. E a gente às vezes fica achando que para a gente ter uma imunidade em dia, a gente precisa fazer um bicho de 7 cabeças, né? Que é difícil. E não é tão difícil assim. Gratidão pela presença, lindona. Não é tão difícil assim, né? A gente manter a imunidade em dia quando a gente pensa nela no nosso dia a dia, né? Então é bem isso, né? A imunidade ela faz parte de um sistema muito complexo do nosso corpo e tudo que a gente faz, que a gente come, que a gente pensa, né, que a gente não come, interfere de alguma forma na nossa imunidade, de alguma forma implica ali, a gente está colocando gotinhas de fortalecimento ou gotinhas de enfraquecimento na nossa imunidade a todo momento, né? Então, são coisas muito simples do dia a dia, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, como é que no dia a dia a gente pode melhorar a nossa imunidade. Então, a primeira pergunta que me fizeram quando eu divulguei, né, essa live, a pessoa me perguntou assim: você está dizendo então que o autocuidado ajuda na defesa imunológica? Sim, é isso que eu estou dizendo. O autocuidado ajuda também na defesa imunológica. Por quê? Porque aqui, gente, a gente está falando autocuidado como aquelas ações diárias que a gente faz para manter a nossa saúde, né? Não é só autocuidado, passar creme no rosto, na pele e fazer um tratamento estético. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de comer, de beber água, de respirar, de dormir, de sair do sedentarismo, né, de fazer exercícios adequados. Então é sobre isso que a gente está falando aqui, tá bom? Eduardo, seja bem-vindo. Rita de Cássia, seja bem-vinda. Rita, você quer participar ao vivo comigo, Flor? Que vamos falar sobre imunidade hoje? Se vocês tiverem pergunta, pode colocar aí, tá bom? Então, eu tô explicando aqui pro pessoal que tá chegando agora, eu vou explicar de novo. O imunidade aqui, gente, é aquele sistema complexo do nosso corpo que nos ajuda a nos proteger dos agentes externos. E são muitos os agentes externos, tá bom? Então, autocuidado são duas palavras que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, ó. Autocuidado. O que é autocuidado? São todas as ações que a gente faz todos os dias, no dia a dia, né? Comer, beber água, ir ao banheiro, dormir, respirar, praticar uma atividade física, trabalhar, pensamentos. Tudo isso está relacionado ao autocuidado. Até os nossos relacionamentos e os ambientes que a gente frequenta, aqui está dentro desse conceito de autocuidado, tá bom? É tudo que eu faço por mim, que eu faço por mim, pensando no meu bem, da minha saúde física, mental, espiritual, tá bom? Então, isso é autocuidado aqui. E o que a gente vai falar sobre imunidade? Imunidade, gente, tudo que a gente faz 24 horas por dia, ou ela alimenta e fortalece a imunidade, ou ela de alguma forma pode trazer algum malefício para a nossa imunidade. Então a gente tem que entender o seguinte: 24 horas do nosso dia a gente recebe influências externas. 24 horas, inclusive quando a gente está dentro de casa, tá bom? E a gente tem que pensar o seguinte: se fala muito em Covid, porque o vírus. Gente, o vírus do Covid é um, dois, muitos. E muitos mesmo, são muitos vírus que existem por aí, tá bom? Então a gente não está falando só de imunidade para a Covid, a gente está falando de imunidade para viroses, bactérias, protozoários,
fungos, tá bom? E outros agentes externos que, se estiverem de uma forma desequilibrada, eles podem sim causar danos à nossa saúde, tá bom? Então isso é importante a gente entender que para ter um sistema imunológico saudável, eu preciso entender que tudo que eu escolho fazer ou não fazer vai influenciar na minha imunidade. Vai ficar para outra oportunidade, Rita. Bota a pergunta aí se tiver pergunta para fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Cuidar de si mesmo pode minimizar as doenças virais. Aqui a gente vai falar de vírus, tá? Porque eu falei que a imunidade, ela ajuda a gente a fortalecer várias coisas no nosso corpo, tá bom? Vários agentes externos. Te amo, Flor. Então, esses agentes externos, a gente vai minimizar a ação deles, a ação ruim deles no nosso organismo, tá bom? Porque muitos vírus e muitas bactérias, às vezes, na quantidade certa, no lugar certo, elas são benéficas para o nosso corpo, tá bom? O nosso intestino tem trilhões de bactérias, tá? Então, a boca tem bactéria, tá bom? Mas são bactérias boas. Os genitais têm bactéria, mas são bactérias boas, porque é a flora genital, a flora bucal, tá? Então, ela tem que estar no lugar certo e na quantidade certa. Se a gente começa a ter uma alteração nessas quantidades, ou começa a vir agentes externos que o corpo interpreta como inimigo, aí a gente começa a criar um cenário de guerra no nosso corpo, tá bom? Então, tem que cuidar da alimentação, de uma série de coisas que eu vou falar aqui, várias dicas muito simples para você começar hoje. Terminou a live, você já pode colocar em prática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cuidar de si mesmo pode minimizar diversas viroses. Então, vamos primeiro entender o seguinte. Covid é uma virose, a gente está ouvindo aí todos os dias, né, no jornal, na televisão, na internet. O vírus do Covid, o vírus Covid-19, vírus. Mas você sabe quais são as doenças causadas pelos vírus? Tem diferença de vírus e bactéria, né? Então vamos lá. Presta atenção, porque depois que eu terminar de fazer a lista de algumas, tá? Eu trouxe assim as doenças mais comuns e mais conhecidas. Quando eu terminar de falar a lista, você escreve para mim aí no chat. Eu sabia que todas elas eram virose. Ou escreve para mim assim, eu não sabia que todas elas eram virose. Tá bom? Eu vou fazer uma lista de doenças virais e aí você sinaliza, ok, se você sabia que tudo isso era virose e não se você não sabia que era virose, tá bom? Então vamos lá, olha. Lista de doenças que são causadas por vírus, doenças do nosso dia a dia. AIDS é vírus, catapora, cachumba, a chikungunya, que deixou muita gente de cama aí algum tempo atrás, a dengue, o ebola. O ebola é uma virose que pode causar danos aí bastante sérios, deixou a gente com bastante medo, né? A febre amarela também, que marcou história aí. Febre amarela matou muita gente. Hepatite, herpes, os resfriados, que eles podem começar bem pequenininhos e com sintomas leves, mas com o tempo eles podem abrir portas para outras coisas mais graves, tá bom? A rubéola, o sarampo, a varíola, a zika. Olha quanta coisa a gente tem por aí causado por vírus. É muito vírus, gente, muito vírus. É vírus que vem do mosquito, né? É vírus que vem transmitido pelo ar, pelo contato, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, gente, que manter o ambiente limpo. Isso é muito importante. Higiene, tá bom? Porque a primeira defesa do nosso corpo é a defesa externa, é a defesa da pele e das mucosas. Imagina um castelo medieval, aqueles castelos das épocas medievais, né? Então, a pele, a boca, as mucosas, né? O nariz, os olhos. Essa região, ela vai servir como aquele laguinho que tem no entorno do castelo. O castelo não tem, assim, tradicionalmente um lago no entorno dele e uma ponte,
certo? Então a primeira defesa do castelo é o lago, que geralmente tinha um jacarezinho ali, né? A água era gelada, suja. Para quê? Para o inimigo não conseguir chegar até o castelo. Então, se ele tivesse que atirar, jogar uma flecha, uma bomba, ele tinha que estar afastado. Isso dificultava ele a ter acesso aos muros do castelo. Então, esse laguinho e o muro externo do castelo é a nossa primeira barreira do sistema imunológico, percebe? É nessa barreira que a gente precisa dar uma atenção muito especial. Por quê? Porque a nossa pele... A pele é o maior órgão que a gente tem, tá? É um órgão que a gente tá, ó, daqui de cima até a sola do pé, tá bom? E as mucosas, por quê? Porque a gente põe a mão na boca, põe a mão no nariz, põe a mão nos olhos. Então, quando a gente fala que pro Covid a gente precisa lavar a mão toda hora, lave a mão com sabão. Gente, o Covid veio para ensinar que a gente não lavava a mão direito. Que a gente dava uma molhadinha ali rapidinho, passava um sabãozinho de qualquer jeito e achava que estava lavado. E que não é assim, né? No caso específico do Covid, a gente precisa de ter ali uns 20 segundos, 30 segundos de bastante água e sabão para conseguir eliminar aquela gordurinha que permite que o vírus continue vivo. Tá bom? E aí ele se desintegra. Puf, é fácil, ele desintegra. Acabou. Boa noite, Marquinho! Boa noite! Então, gente, os vírus são isso, né? Eles são muitas doenças virais, muitas. Mas além dos vírus, nós temos as bactérias. Então, se a gente mantém o nosso órgão, né, a pele, as mucosas, que é a nossa defesa externa do organismo, limpa, né? Limpa e saudável. Saudável, a gente tem que ter uma pele saudável. Né? A gente precisa escovar os dentes, isso tudo ajuda na nossa imunidade. A gente acha que não, que escovar dente é só por conta da cárie, não é? Tem gente que fala assim, escovar dente não, nunca tive cárie, meu dente já é forte. Não, tudo no nosso corpo é integrado, tudo. Então, escovar o dente adequadamente, passar um fio dental, também tem a ver com essa defesa imunológica, porque eu equilibro a minha flora bucal, tá bom? Eu equilibro as bactérias normais da minha boca e com isso eu mantenho o meu sistema imunológico forte nessa região, tá bom? Assim como os olhos, olho ressecado é um olho prejudicado, né? Aí começa a dar problema e você abre portas. Então, gente, lavar a mão, lavar o rosto, não usar roupa suja, isso é de praxe, independentemente de Covid. Daqui pra frente é pra vida toda, porque a gente entendeu que higiene é primordial e que a gente não sabia nem lavar as mãos direito, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, porque isso é muito sério, tá? Então, vamos falar sobre as bactérias. Então, além dos vírus, as bactérias também podem ser controladas e equilibradas através do autocuidado, tá bom? Então, cuidar de si mesmo, cuidar de si mesma, ajuda a equilibrar o nosso sistema imunológico e a nos proteger das bactérias. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou listar um montão de doença, tá? E vou trazer para vocês doenças que são causadas por bactérias. E aí vocês vão dizer, caramba, tudo isso é bactéria? Meu Deus! E tem muitas outras, tá? Eu trouxe aqui as mais comuns. A que a gente ouve falar todo dia, tá bom? Então, doenças causadas por bactérias. Cólera, coqueluche, disenteria, gonorreia, hanseníase, leptospirose, pneumonia, sífilis, tétano, tuberculose. Tudo isso é bactéria. Tudo isso é bactéria, tá bom? Então, são doenças do dia a dia, doenças que a gente toda hora ouve falar. E que todo mundo conhece alguém que uma vez na vida já passou por algum desses problemas, esses males de saúde, tá bom? Então, gente, sim, autocuidado protege a gente contra as bactérias, protege a gente contra os vírus. E vocês viram aí uma lista enorme de doenças virais e bacterianas que a gente pode evitar, mantendo o corpo em dia. E como eu disse lá no início, o que é manter o corpo em dia? Comer bem, dormir bem, beber água, cuidar da higiene do corpo, cuidar da higiene mental, porque a gente tem que entender que corpo e mente é sincronizado, é unificado, é integrado, tá bom? Então, tudo que eu penso fica impresso no meu corpo.
E aí, se eu penso coisa boa, eu imprimo coisa boa. Se eu só penso porcaria, se eu só tenho acesso à informação porcaria, se tudo que eu vejo e que eu escuto é tiro, porrada e bomba, são coisas negativas, isso vai ficar impresso no meu corpo, porque eu vou ver, eu vou sentir, eu vou vibrar. E aí, quando eu vibro, eu imprimo no corpo. Então, cuidado com o que você anda vendo, porque o filme que você vê, o noticiário que você vê, a conversa que você tem com um colega, né? As lamentações que você faz, as reclamações que você profetiza, isso também influencia na sua imunidade. Sabia disso? Inclusive o círculo social que você frequenta. Quando você tem amigos de verdade, pessoas que você se preocupa com elas de verdade. Outro dia eu estava lendo um estudo lindo sobre isso. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando a gente tem um círculo de amigos que a gente se preocupa com eles, um círculo de amigos onde a gente se dedica a eles, onde a gente está sempre dando a mão, dando o colo e recebendo o colo, quando a gente se sente integrado nessa comunidade, pertencente e se sente amado. Quando você ama e é amado, a sua imunidade aumenta. Isso é cientificamente comprovado. Então, cuidado com quem você anda e cuidado com o que você fala e pensa, tá bom? Seja bem-vinda, Ângela, Marquinho, Lucas, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre imunidade e eu falei aqui, ó, as companhias influenciam na nossa amizade, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente pensa. Tudo isso influencia na nossa imunidade, são coisas que a gente não para pensar, tá bom? Imunidade não é só vitamina C e multivitamínico e comer direitinho não, tá bom, gente? E lavar a mãozinha não, tá? Imunidade é todo o autocuidado, ajuda a fortalecer a imunidade, tá bom? Então, além dos vírus e das bactérias, a gente tem os fungos. As doenças que são causadas pelos fungos. E a gente tem fungo também em várias partes do corpo, tá bom? E como eu falei aqui agora há pouco, lavar as mãos é muito importante, gente. Tem que passar a escovinha na unha. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu nem saí de casa, né? Não vou passar uma escovinha na unha. Gente, pelo menos uma vez por dia, pelo menos, a gente tem que passar uma escovinha e lavar a unha por dentro da unha, da mão e do pé, tá bom? Tem que manter limpinho. Eu não pinto a unha, tá vendo? A minha unha não é pintada. É uma escolha que eu fiz, eu não pinto a unha, mas ela tá sempre cortada, sempre lixada, tá sempre cutilada. Eu só não pinto, tá bom? Mas ela tá sempre limpinha, sempre limpinha. Homens, por favor, pelo amor de Deus, não fica com aquele restinho de areia, de sujeira e de poeira debaixo da unha. Aquilo ali é horrível. Além de ser feio, é uma questão de higiene. E ali ficam muitos e muitos fungos, bactérias e vírus, tá bom? Então, vamos lá, ó. Doenças que são causadas pelos fungos, tá bom? Meningite fúngica. Então, a meningite pode ser causada por fungo, tá bom? Existe uma doença chamada peniciliose, tá? Essa doença é uma infecção que ela é mais comum do que a gente pensa, tá? E ela vem para os órgãos como o pulmão, por exemplo, os rins, o fígado, acomete os órgãos. A famosa candidíase das mulheres, tá bom? Então, gente, olha, não deixar o corpo úmido, tem que estar sempre sequinho, muito, muito bem sequinho. Inclusive, gente, o genital. Acabou de tomar banho. Meninos precisam lavar ali a virilha, secar, lavar embaixo do saquinho, deixar tudo sequinho, porque se fica úmido, cresce a quantidade de fungos e provavelmente dos fungos que não nos fazem bem. Meninas precisam enxugar também lá a parte íntima, tá bom? Tem que enxugar, tem que estar sequinho. Se ficar úmido nesse calor, né? Eu não sei onde está a temperatura que está no estado de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma média aí de 30 graus, 35 graus, brincando. Teve uns diazinhos aí mais fresquinho, mas o calor já voltou de novo e a tendência é crescer. Tem que manter sequinho, tá bom? E à noite, para dormir, quem puder, deixa o bicho solto, deixa pegar um arzinho que ela agradece, tá? Mulherada que é estressada, que tá no calor, que anda de calça jeans, principalmente,
tá? A gente precisa respirar, as mucosas ali também precisam respirar, pegar um arzinho, é literalmente isso, tá? Então vamos manter limpinho. Entre as unhas do pé, para não dar aquela micose, né? Para não dar aquela rachadura no pé. Então quando a gente fica muito tempo de sapato e sua a meia, né? Fica com a meia suada, com sapatos, com chulé. O sapato com chulé é um indicativo forte de que você está tendo uma alteração dos fungos do seu pé. Então, o chulé é o seu corpo dizendo para você que tem alguma coisa errada ali. Percebe como o corpo fala com a gente o tempo todo? Olha isso, o chulé é o seu corpo dizendo para você, olha, tem fungo que tá um pouquinho desequilibrado aí, porque não era para ter esse cheiro de chulé. Tem alguma coisa errada. Será que não está ficando úmido por muito tempo? Será que o material desse calçado não está tendenciando a produção desorganizada desses fungos, dessas bactérias nesse lugar? A mesma coisa o UCC. Claro que também tem uma questão de dentro para fora, né? Mas aqui a gente não vai complexificar o negócio, mas também tem a ver com a questão dessa quantidade de fungos no local, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Tá? O nosso organismo, ele é muito complexo, muito complexo. E às vezes a gente acha que é uma bobeirinha que não faz diferença, mas faz. Faz muita, muita, muita diferença. Então, um dia que tá muito calor, você não secou o pé direito, botou o pé no sapato, tá sem meia ou molhou a meia, ficou úmido, ficou calor, pronto. Já desencadeou aí um problema aí em relação à quantidade e qualidade desses fungos ali na região, tá bom? Então, olha, sim, nosso corpo é um sistema muito complexo. Muito, muito complexo. A gente pensa o quanto que o nosso corpo tem que trabalhar para produzir e manter os ossos, o sangue, os nervos, os músculos, todos os órgãos internos, né? E a quantidade de micro-organismos que existem dentro do nosso corpo. São milhares de micro-organismos no nosso corpo. E grande parte deles é essencial e vital para nós. Então, algumas bactérias, elas não só existem e existem em quantidade, como elas são importantes para o nosso organismo. O nosso intestino é lotado de bactéria. E elas são necessárias, tá bom? Para que a gente possa absorver o alimento e distribuir o alimento da forma correta, tá bom? Então, a microbiota intestinal é uma microbiota complexa demais. E dali saem muitos neurotransmissores importantes para a nossa saúde. Lembra que eu falei da farmacinha interna? Quem não viu a live da farmácia interna, tem uma live lá no IGTV que a gente fala da farmácia interna, a gente fala dos hormônios da felicidade e não é fabricado no cérebro, também é, mas a maior quantidade deles é produzido no seu intestino, tá bom? Então, muitas vezes, esses micro-organismos, eles existem e eles são benéficos. Só que quando eles começam a ter quantidades alteradas para mais ou para menos, desequilibra e aí dá problema, tá bom? Por isso que é importante a gente tomar cuidado aí, ó, com o que pensa, com o que fala, aonde a gente vai, com quem a gente se conecta, com a nossa higiene pessoal, com a nossa alimentação, com o nosso sono, a nossa respiração. Tá vendo como tudo volta pro autocuidado? Porque tudo isso fortalece a imunidade, tá bom? E aqui, gente, nós já vimos doença demais. Já falamos de doença demais, né? Já falamos do sistema imunológico fortalecido, já falei de doenças virais, bacterianas, de doenças causadas por fungos, já falamos dessas coisas. E agora vamos falar o seguinte, olha, como nós podemos cuidar e manter o sistema imune saudável, né, para que ele possa combater de maneira inteligente e de maneira rápida todos esses estímulos externos. Por isso, nós temos que entender o que, ó, o nosso corpo, já falei isso aqui, vou falar sempre, corpo e mente é uma coisa só. O nosso corpo funciona de forma integrada. Não tem como separar o corpo da mente, nem a mente do corpo, é uma coisa só, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo prático que vocês vão entender, tá? A gente tá falando de autocuidado e eu já falei aqui que respirar é um dos pontos que eu ensino em relação ao autocuidado, que a gente acaba respirando errado. O bebezinho nasce respirando certo e quando ele cresce e fica adulto, ele começa a respirar errado. E uma pessoa que respira errado por muito tempo, às vezes por décadas, essa respiração errada pode levar a outros problemas.
Percebe? A gente está falando só de respirar. Respirar não é só para colocar o ar para dentro e trazer oxigênio, não, gente. É todo um sistema que funciona e a respiração também interfere ou interferida por ele, tá bom? Então, olha, a gente respirou. Aí a respiração já está alterada porque eu respiro errado. Eu respiro aqui em cima, no pulmão e não aqui no diafragma. Estou respirando errado. E aí o que acontece? Meu batimento cardíaco acelera porque eu respiro errado. O batimento cardíaco acelera, eu fico mais ansioso, mais estressado. Se eu estou ansioso e estressado, eu acabo dormindo mal. Se eu durmo mal, eu acordo sem disposição e fico mais sedentário. Eu estou dormindo mal, estou estressado, eu estou sedentário, o meu corpo pede comida, doce, aquelas vontades malucas de comer coisa que não se deve fora de hora. O meu humor muda. Os meus relacionamentos pioram e aí cada vez mais isso é uma bola de neve e tudo começou com uma respiração errada. Seu sistema imunológico foi pro beleléu porque você por anos está respirando da forma errada, que te levou a dormir mal, a comer mal e uma série de outras coisas. Percebe como é tudo integrado? Como o sistema é muito complexo? E é isso, gente, a gente tem que se cuidar, tá bom? Então, percebe? Preste atenção assim, quando eu começo a ficar ansioso, quando meu batimento cardíaco fica alterado, eu tenho o controle da minha respiração, eu tenho consciência que através da minha respiração eu posso voltar ao meu estado de equilíbrio. E eu não tenho essa consciência. Poxa, eu tenho consciência que eu tô respirando da forma torácica normalmente, sem que eu precise ficar pensando nisso. Então, no início é treino, até uma hora que entra no automático, tá bom? É igual o bebezinho que vai caminhar. Ele primeiro fica em pezinho segurando na cadeira, depois ele fica em pezinho sozinho, mas não caminha, depois ele dá um passinho 2, depois ele dá 3, daqui a pouco tá correndo. A gente é a mesma coisa, a gente começa a aprender, mas tem que fazer todo dia. E uma hora entra no automático, inclusive respirar direito, que a gente desaprende ao longo da vida, tá bom? Então tudo isso é autocuidado e tudo isso está relacionado à imunidade, tá bom? Lucas, seja bem-vindo. Ângela, Marquinho, sejam bem-vindos, tá bom? Então, a pergunta para você é o seguinte: você hoje está respirando direito? Você está dormindo direito? Você está comendo direito? Você está tendo pensamentos positivos? Se a resposta foi não para uma dessas perguntas, então fique ligado porque você pode estar com seu sistema imunológico prejudicado em algum grau, tá bom? Então, preste atenção, porque é tudo integrado e a gente às vezes não tem noção da importância de se cuidar nas coisas mínimas e básicas do dia a dia. Natanael, seja bem-vindo, tá bom? Então eu vou falar aqui agora algumas dicas do dia a dia para a gente fortalecer a imunidade. A gente já falou de doença viral, de doença bacteriana, de fungo, de como funciona o sistema imunológico, da barreira de defesa da pele. Agora a gente vai falar dicas do dia a dia, coisa que você pode fazer todo dia. Você pode começar a fazer a partir de agora. Tô ouvindo a live e isso eu já vou fazer agora. Botar em prática, tá bom? Então vamos lá. Dicas do dia a dia para você, através do autocuidado, fortalecer a sua imunidade, ter o seu sistema imunológico equilibrado e fortalecido. Tomar sol diariamente. É preciso tomar sol todos os dias, de manhãzinha cedo, antes das 9 horas da manhã. 20 minutinhos por dia, pelo menos, para produzir a vitamina D. A vitamina D é fundamental para diversas coisas no nosso organismo, diversas conexões, diversas produções de hormônios e neurotransmissores, fortalecimento dos ossos e o fortalecimento do sistema imunológico, tá bom? Eu vou falar rápido todas elas e depois eu volto e vou ticando uma por uma, tá bom? Então vamos lá, olha, as dicas do dia a dia. O que você pode fazer para o seu sistema imunológico ficar fortalecido com o autocuidado? Número 1, tomar sol. 2, se hidratar corretamente. 3, ter uma vida ativa, sair do sedentarismo, mexa o corpo. 4, ter um sono de qualidade, tem que dormir bem no tempo certo. 5, evitar álcool e cigarro. 6, esquece esse papo de dieta maluca, tá bom? 7, cuide bem e muito bem do seu intestino.
tá? São 7 dicas maravilhosas para você manter o seu sistema imunológico ativo. Lucas, Natanael e Mari quer. Oi, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre o sistema imunológico. Então, agora eu vou falar uma por uma das 7 coisas que eu listei aqui, tá bom? Vou vir uma por uma. Tomar sol, como eu falei. Tomar sol é importante porque produção de vitamina D. Produção de vitamina D é fundamental para vários processos no nosso corpo. Vários, tá? Incluindo aí o fortalecimento dos ossos e a defesa do sistema imunológico. Vários neurotransmissores, vários hormônios precisam ter quantidade de vitamina D adequada para que a gente possa ter alguns sistemas funcionando de forma equilibrada. Existem vários estudos científicos que mostram a importância da vitamina D para a imunidade, inclusive contra o Covid. Tá bom? Se hidratar corretamente. Gente, beber água. Eu não sei qual é a temperatura que está aí na sua cidade. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente precisa beber, em média, 2 litros de água por dia. No mínimo. Em média, no mínimo. Ok? Mas, dependendo do calor e da atividade física e do exercício físico e do ambiente que você está, essa quantidade vai aumentar e vai aumentar muito, ok? Eu tenho menos de 60 quilos, eu peso 56, 58 quilos, sou baixinha. Sou baixinha e tenho um peso abaixo dos 60 quilos. Eu não posso beber a mesma quantidade de água que um homem de 1,90 m com 100 quilos. Ele tem o dobro do meu peso praticamente, percebe? Se tá um calor muito grande, como voltou a fazer calor aqui no Rio de Janeiro, passamos uns dias aí mais tranquilos e agora o calor voltou. Se tá um clima mais quente, eu preciso me hidratar mais. Então, gente, em alguns casos, essa quantidade de água vai chegar a 3 litros, 4 litros e tudo bem. Beber água demais, a gente percebe no corpo quando? Quando eu começo a fazer o xixi tá totalmente transparente. E não é transparente na água do vaso não, porque ele dilui, tá? Coloca num copinho transparente, num copo de vidro, ou num potinho de vidro, quando ele tá totalmente transparente e sem cheiro nenhum de urina. Aí você tá bebendo água demais. Mas se ele tá amarelo clarinho, né? Ele tá límpido, quer dizer, não tem não tá turvo. Tem aquele cheirinho suave de urina, esse é a urina ideal, tá bom? Se tá muito amarela, se tem um odor muito forte, tá bebendo pouca água. Outro sinal, se você sentiu sede ao longo do seu dia, é porque o seu corpo já entrou num processo de desidratação. Não espere ter sede para beber água. A sede é seu corpo já gritando: caraca, bebe água, pelo amor de Deus, já estou desidratando. Então, não espera ficar com sede para beber água. Beba água sem sede. Torne isso um hábito, tá bom? Quando eu falo aqui de organização da agenda, da gente ter os nossos intervalos periódicos ao longo do dia, para que a gente possa esfriar a máquina mental e esfriar a máquina física e a gente se recompor para voltar, beber água inclui aí, tá bom? Nesses intervalos de 2 em 2 horas, você beber um copinho e meio de água, tá bom? Seja bem-vindo, Pablo. Pablito, vamos lá. Ter uma vida ativa, né? Você não pode ser sedentário, não deve ser sedentário. Eu sei que essa vida louca, às vezes a gente chega no trabalho 7, 8 horas da manhã, sai do trabalho 6 horas da tarde, pega trânsito para chegar em casa e chega em casa cansado, tem que fazer as tarefas de casa, cuidar de filho, cuidar da casa, estudar, às vezes ainda leva trabalho para casa. Eu sei disso, entendo, mas a gente pode incluir no nosso dia a dia coisas muito pequenininhas que a gente faz várias vezes por dia e no final do dia faz uma diferença enorme. Eu vou dar umas dicas muito simples aqui para você. E, gente, a partir de agora você pode colocar isso em prática, tá bom? Por exemplo, se você mora em prédio, começa a subir e descer a escada, para de pegar o elevador. Caraca, Renata, mas eu moro no 20º andar. Tu quer que eu suba 20 andares de escada? Na primeira vez, não. Talvez você vá subir 2 ou 3. Na outra semana você vai subir 5. Na outra semana você vai subir 7 ou 8, ok? E aí você vai aumentando até onde você achar que dá. Quanto mais, melhor,
tá bom? Vai com calma, não vai de salto alto, também tem que se preocupar com o calçado que você está nesse momento. Então, quando eu ia trabalhar no centro da cidade, que eu tinha que estar toda arrumadinha, eu ia de tênis, toda arrumada e de tênis. Por quê? Porque eu descia um ponto antes para caminhar um pouco mais, eu subia as escadas a pé, não pegava elevador e eu trabalhava no 10º andar. Então são dicas simples para a gente no dia a dia ir fazendo, já incluir na nossa rotina o que a gente chama de hábito angular. E esse subir e descer a escada, eu subi de manhã quando cheguei. Eu desci para a hora do almoço, eu subi na volta do almoço e eu desci no final do dia. Imagina você fazer isso todo dia. No final da semana, você já se movimentou muito mais do que se você tivesse pego o elevador. Aí eu já desci um ponto antes no ponto de ônibus, ou já parei meu carro um pouco mais longe para poder caminhar um pouco mais. Percebe? Ou quando eu saio do trabalho, eu não vou para casa direto, eu já vou direto para academia. Porque se eu passar em casa dá preguiça e é mais fácil de eu não chegar na academia. Olha, então são estratégias que a gente faz, tá bom? Mulherada e homens. Gente, todo mundo precisa fazer um bom agachamento. É óbvio, tem problema no joelho, na coluna, precisa ter orientação para saber como fazer e se pode fazer, tá bom? Mas de forma geral, quando eu estava voltando a me exercitar e que eu estava naquela fase de sem energia nenhuma e de muito mau humor, o que o médico me ensinou? E que eu achei muito bacana isso e falo para todo mundo. Toda vez que você for ao banheiro fazer xixi, você faz 20 agachamentos. Gente, eu vou no banheiro toda hora, porque eu bebo muita água. Hoje em dia eu bebo uma quantidade de água enorme, então eu vou ao banheiro várias vezes ao dia. E toda vez que eu vou ao banheiro, eu faço 20 agachamentos. No final do dia, eu já fiz mais de 200. Na verdade, agora eu tô fazendo 30. Cada vez que eu vou ao banheiro. 30 agachamentos e 30 pulinhos. Fico igual uma maluca no banheiro. Quem me achar maluca que me ache. Pra mim, maluquice é ficar sentado e prejudicar a minha circulação, né? Então, eu exercito a panturrilha ao longo do dia, faço alguns alongamentos, eu faço meus pulinhos lá no banheiro, faço meus agachamentos no banheiro e tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso. Se ficar olhando, problema de quem ficar olhando. Eu faço porque o corpo é meu, quem cuida dele sou eu, tá bom? Percebe como é que é a situação? Marquinho de Jesus, seja bem-vindo! Tá bom? Então é isso, gente. Nós temos que fazer por nós. E se o outro tá achando a gente doido, eu acho doido que esse entope de refrigerante. Quem bebe 2, 3 litros de refrigerante por dia. Eu acho essa pessoa que não tá fazendo uma escolha correta, mas a vida é dela, ela escolhe o que faz. Da minha, quem escolhe sou eu, né? Da sua, quem escolhe é você. Então é assim que a gente vai vivendo, né? Se quer me achar doida porque eu faço pulinho, agachamento dentro do banheiro, ache, tá bom? Oi, Kátia, seja bem-vinda. Então, sair do sedentarismo. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda sobre o sedentarismo? Quando eu deixo de ser sedentário? Quando eu dou 10 mil passos por dia. 10 mil passos por dia. Hoje em dia tem vários aplicativos que você põe no celular ou naqueles reloginhos sincronizados com o celular, né? Ou quem já tem aquele aparelhinho que mede frequência cardíaca e número de passos, calorias. 10 mil passos por dia. Então, se você dá 10 mil passos por dia e faz 150 minutos de exercício físico por semana, aí sim você se considera fora do sedentarismo, você é considerada uma pessoa ativa. Renata, mas eu não faço exercício físico, eu só faço atividade. Eu caminho, mas eu não faço exercício nenhum. Vamos entender a diferença entre exercício e atividade? A atividade física é qualquer movimento que eu faço ao longo do dia. Eu tô caminhando, tô lavando a louça, fui levar o cachorro para passear, arrumei minha cama, levei meu filho para a escola, tô dirigindo, tô trabalhando. Isso é atividade física, ok? Exercício físico é uma sequência de movimentos estruturada e montada para chegar num objetivo específico. Então, tem diferença. Então, a atividade física é caminhar os 10 quilômetros, ou os 10 mil passos por dia. Então, se você tem que ter atividade física, dá os 10 mil passos todo dia. No mínimo, você pode fazer isso dentro de casa, gente. Na pandemia, eu tava dando 12 mil, 15 mil passos dentro de casa. É possível, tá bom?
E atividade física. Atividade física, a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos por semana no acumulado da semana. Então você pode fracionar esses 150 em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes na semana. Fraciona, tá bom? Alguns vão preferir fazer 3 vezes na semana, um tempo um pouquinho maior. Outros vão preferir fracionar e fazer pouquinho todo dia. E se você quiser fazer um pouquinho mais, se você está apto para isso, se você está orientado por um profissional adequado, que saiba te indicar direitinho qual é o exercício ideal para você, então procure um profissional, tá bom? Porque exercício físico feito da forma errada também traz problema. Lesiona, tá bom? Então, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Tenha sempre a orientação de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta, alguém indicado ali para você, para te ajudar a escolher o exercício adequado para o resultado que você quer ter, ok? Então, a caminhada eu faço de 40 minutos diária, considerada atividade física. Caminhada é atividade física, tá bom? Atividade física. É importante, principalmente nós mulheres, Kátia, a gente fazer exercícios de força, de resistência, por conta da perda natural de massa magra que a gente tem no corpo com o tempo, tá bom? Então a gente come errado, a gente tá estressado e a gente não tem esse movimento de força do músculo, a gente acaba perdendo muita massa magra. É comum que a mulher, ao longo do tempo, perca a massa magra. Todo mundo perde, mas as mulheres, isso acontece de uma forma mais acentuada, até por conta da menopausa, das mudanças hormonais e outras coisas mais. O homem, ele tem, por natureza fisiológica, uma massa muscular maior, tá bom? E quando a gente tem a massa magra muito baixa, muito abaixo do recomendado, isso também pode prejudicar a nossa saúde, tá? Pode deixar a gente frágil para muitas coisas, tá bom? Vamos lá. Evitar álcool e cigarro. Óbvio, né? Álcool e cigarro. Ai, Renata, mas vai dizer que tu não bebe nem um negocinho de vez em quando? De vez em quando, gente, é o seguinte. De vez em quando. Não é sexta, sábado e domingo, toda sexta, sábado e domingo. De vez em quando é uma vez no mês. Você toma 2, 3 cervejinhas. Uma vez no outro mês, você tomou uma garrafa de vinho num jantar romântico com seu parceiro, com a sua parceira. No outro mês, você foi para uma festa, para um casamento, tomou uma vodka, tomou uma caipirinha. E percebe? Não é cerveja na sexta, vodka no sábado e sei lá o que no domingo, ou encher a cara de cerveja sexta, sábado e domingo e dizer que o corpo está acostumado porque eu bebo e não sinto nada. Tá lascado, desculpa, tá bom? Bebida alcoólica altera todo o seu corpo, todo o seu sistema corporal. E ele demora tempo para voltar. Quando ele tá começando a voltar, já tá no final de semana de novo e você avacalha ele todo de novo, tá bom? As dietas malucas, nem precisa dizer, porque você restringe caloria, mas restringe todos os outros nutrientes. Então, dieta maluca, a gente esquece, é reeducação alimentar. Comer direito, comer frutas, legumes, verduras, muita fibra, beber muita água, tá bom? Porque para o seu intestino funcionar, ele precisa estar hidratado, tá? E o seu intestino é fundamental para o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico está diretamente ligado às funções intestinais e seu humor também, a sua felicidade também. Então, manter o intestino funcionando é muito importante. No intestino, gente, a gente tem mais de 100 trilhões de bactérias. 100 trilhões. Porque o corpo é assim, ó, a gente come. Vamos supor que você coma tudo certo. Você comeu. Depois que você comeu, você tem que absorver. E depois que você absorveu, você tem que distribuir para o corpo, para as células. E quem vai absorver e distribuir é o seu intestino. Se ele não está trabalhando direito, se ele está inflamado, lascou-se. Lascou-se, que você come por cima, sai por baixo e o seu corpo não aproveita. E se ele estiver alterado de tal ponto, onde ao invés dele produzir coisa boa, ele produz coisas tóxicas, tá? A gente pode ter cadaverina no nosso intestino. Quem tem intestino preso, principalmente mulherada, hello, tem que ir ao banheiro todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia, tá bom? Isso tem a ver com o nosso sistema imunológico, sim,
tá? Porque se o intestino não estiver funcionando direito, o sistema imunológico fica todo bagunçado, tá bom? Essas são as dicas, gente, pra gente manter o sistema imunológico ativo, né? Manter a nossa saúde em dia através do autocuidado. São coisas simples que a gente pode fazer todos os dias. E agora que você já sabe como funciona, antes de fazer uma escolha, você pensa: isso vai ajudar ou vai atrapalhar na minha saúde? O que eu quero para minha vida? Eu quero ser uma pessoa doente ou uma pessoa saudável? Eu vou beber água ou vou beber refrigerante? Aí não tem dúvida. Aí é fácil escolher o que você quer, não é? Ai, mas eu adoro, aquele é bom demais. Deixa pra beber de 15 em 15 dias, um copinho só. Não precisa comprar uma garrafa de 2 litros. Compra uma latinha pequenininha, né? Não é proibido, mas não pode ser todo dia e nem pode entrar na sua rotina, tá bom? Você olha para aquele alimento e pergunta assim: me nutre ou me envenena? Né? Você olha para aquele grupo de amigos e faz a mesma pergunta: me nutre, me fortalece ou acaba comigo, eu saio dali mais arrasado? Tudo isso faz parte do cuidado, do autocuidado e do fortalecimento do nosso sistema imunológico. Agradeço a presença de todos vocês, Daniel, Kátia, Pablo, Rita, Cíntia, Lucas, eu esqueci o nome de alguém, me desculpa. Todos vocês, gratidão, gratidão. Se tiver alguma dúvida, manda um direct pra mim, se ficou dúvida, se tem pergunta, que eu respondo a todo mundo com muito amor, com muito carinho. E espero que esse conteúdo te ajude a ter uma vida mais plena, com mais saúde, com mais equilíbrio e com um sistema imunológico, ó, super preparado para combater tudo que é vírus, bactérias, protozoários e tudo mais que tem por aí. Tem coisa pra caramba por aí, mas a gente tem que saber que a nossa parte a gente tem que fazer. Todo mundo rezando pra vacina chegar, todo mundo rezando para as coisas acontecerem, mas se eu não fizer a minha parte, fica difícil. Fica difícil. Faz a sua parte, pelo amor de Deus, tá bom? Faz a sua parte porque você tem que ser o seu melhor amigo. Só você come por você, só você dorme por você, só você tem os pensamentos por você, ninguém pode fazer isso por você, tá bom? Então se cuide, se ame, porque você é um ser divino e único nesse universo, tá bom? Eu te honro, eu te respeito, gratidão. Vamos lá, um feliz finalzinho de quinta-feira e bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na terça-feira, 19 horas. Toda terça e quinta, às 19 horas, eu tô aqui falando sobre autocuidado, tá bom? Beijão, 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 gratidão.